Olá pessoal, estamos de volta, agora de maneira remota, e essa videoaula que eu gravei aqui para vocês, ela é referente à unidade 2, iniciando a unidade 2 do nosso livro didático, e o título da unidade é Organização Celular. Mas dentro dessa unidade nós vamos ver um dos assuntos, o primeiro assunto é a parte de bioquímica, que é a química da célula, a química dos seres vivos, bem? A minha dica nas nossas videoaulas que forem gravadas, assistam a essa videoaula com ou seu livro ou melhor ainda, com seu caderno aberto para você poder fazer anotações, para você fazer anotar dúvidas que vocês tenham, porque aí nos momentos que vão ser as lives, os momentos ao vivo, né, os momentos síncronos, né, síncrono porque é sincronizado, tá? Estaremos juntos, né? Então nesses momentos nós podemos tirar as dúvidas de vocês. Mas aí você não anotar, aí você eu não lembro qual era a minha dúvida, então é importante anotar, tá bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre bioquímica aqui. Bioquímica, como eu falei, é estudo da química dos seres vivos. E aí nós podemos classificar ou dividir as substâncias que formam seres vivos em dois tipos, duas categorias. As substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, que vocês estudam inclusive essa classificação na química, tá? O que nós vamos usar aqui como critério, talvez em química lá com a Tati, vocês tenham já discutido um pouco sobre o que define o que é inorgânico, orgânico e tal. Isso foi se modificando ao longo do tempo, né, dos séculos, pelos estudiosos. Mas qual que é o critério que nós vamos adotar aqui? É o seguinte, substância orgânica é aquela substância, olha o nome, orgânica, vem de organismo, que está presente apenas no corpo dos seres vivos. Então, as substâncias orgânicas você não encontra na natureza. Se você encontrar no solo ou numa água, é porque algum ser morreu ali e se decompôs. Mas você não encontra. Então, as substâncias inorgânicas, sim. Inorgânica é aquilo que você tem tanto nos seres vivos, mas também no ambiente. Você tem nos rios, nos mares, no ar. Então, por exemplo, a água é um exemplo. A água você tem no ser vivo, mas fora também, né? Sais minerais é a mesma coisa, você tem no solo, mas também tem nos alimentos. Os gases, como oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, você também, além de estar presente no corpo dos seres vivos, eles são inorgânicos porque também estão presentes no ar, no ambiente. Orgânico não. Você não vai achar, por exemplo, uma proteína numa rocha. Né? Você não vai achar a proteína no ar. Então, os orgânicos são só nos seres vivos, tá? E são moléculas mais complexas, que têm algumas diferenças químicas que não nos interessa aqui na biologia, tá bom? Então, quem são as orgânicas? Então, inorgânica está lá, água e sais minerais. E as orgânicas? São os carboidratos, são os lipídios, óleos e gorduras. Os carboidratos seriam os açúcares, o amido, as proteínas também, né, que estão presentes nas carnes. A carne é proteína pura, mas tem vários alimentos que têm proteínas. Elas constroem o nosso corpo. Os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e as vitaminas. Ficaram soltinhas aqui, mas elas fazem parte, tá, do parênteses. E as vitaminas, tá bem? Tem uma sequência de letras aqui, que às vezes aparece como Cho, ou Chon, ou Chomps, que na verdade seria a primeira letra representando aqui os átomos, né, que estão presentes nas substâncias orgânicas. Então, todas elas têm carbono, essas substâncias orgânicas, todas elas têm hidrogênio e oxigênio juntos na molécula. Mas quase todas também têm o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, né, o P e o S. Então, esses elementos químicos estão presentes nas substâncias orgânicas. Tá? Então, às vezes aparece lá como brincadeirinha, o Cho ou Chomps, né, que são os elementos químicos que estão presentes todos juntos, né? Não é que tem um ou outro, não, todos nessas substâncias orgânicas, ok? Bem, então vamos lá. Só uma coisa antes. Alguém pode falar assim, mas Daniel, você falou que orgânico é só no corpo do ser vivo, mas carboidrato, proteína tem no alimento. Sim, mas da onde vem esse alimento? Quando você come uma carne, a carne veio de um ser vivo, né? Se eu comi uma massa, um macarrão, ou seja, eu comi uma massa de pizza. A pizza foi feita, tem carboidrato, por quê? Porque ela foi feita com farinha de trigo. O trigo é um vegetal, é um ser vivo. Né? Então, as plantas, os vegetais, os nossos alimentos,
naturais ali, eles têm origem, ou mesmo industrializados, eles têm uma base, a maioria deles, que é orgânica, ou seja, um ser vivo, né? Seja um vegetal ou um animal. Vamos lá, vamos começar a falar das orgânicas, tá? Vamos falar primeiro da água. Quais são as funções que a água pode ter no nosso corpo? Aí você fala assim, ela hidrata o corpo. Tá, mas aí é subir para cima, né? Quer dizer, hidratar é receber água, tá? Mas por que você precisa hidratar o seu corpo? Essa é a pergunta. Por que você precisa hidratar? Por que você precisa de água? Porque a água faz transporte de substâncias no seu corpo, através do sangue. Ela transporta coisas no seu corpo. Ela dissolve substâncias, tá? Ela vai dissolver, ela é chamada de solvente universal, porque ela dissolve quase tudo das substâncias. Então, dissolve sal, dissolve açúcar, dissolve várias substâncias, as que estão presentes no nosso corpo ali, quase todas no sangue, né, praticamente. Ela também ajuda a eliminar substâncias ruins, as chamadas excretas, aquilo que o seu corpo produziu e é ruim, e tem que ser eliminada. Como? Através da urina. Vai lá, sai do sangue, vai para o rim tira aquilo que está de ruim no seu sangue, forma a urina e joga fora. Então, quem elimina essas substâncias na urina é a água. Então, a água vai sair na urina para ajudar a eliminar essas substâncias. Ela também ajuda a regular a temperatura do seu corpo através do suor. Então, você fez lá educação física com o Emerson, o que acontece? Se você se você fez atividade mesmo, não ficou sentadinho lá, você fez atividade, o que vai acontecer? Você vai suar. Por que você sua? Suor é um mecanismo do seu corpo que faz o quê? Vai refrescar o seu corpo. Tá? Já vou explicar por que ele refresca aqui. Só falar a última aqui, ó. As reações químicas do seu metabolismo, do seu funcionamento, do seu corpo, das suas células, dependem de água também. Tá? A digestão é um exemplo, né? A digestão, mas você tem várias outras ali que você precisa de água para funcionar, as reações do seu corpo. Como que negócio do suor ali, Daniel? Olha aqui, ó, representando o suor. Você formou gotículas de suor, de líquido, que saem do seu corpo. E o que acontece? Para esse suor aqui ser eliminado, ele tem que evaporar. Para evaporar, vamos lembrar da física lá com a Tati? O que vai acontecer? Quando você passa do estado físico líquido para a água, passa do líquido para o gasoso, ela precisa de calor, absorver calor para fazer essa passagem. Então, da onde que o suor vai retirar calor para ele evaporar? Do seu corpo. Então, ele refresca o seu corpo, ele retira calor do seu corpo. Eu coloquei um filtro aqui, você fala assim, o que tem a ver um filtro? Né? Tá com sede, Daniel? Não, não é isso. Isso aqui é o seguinte, isso aqui, o filtro, funciona nesse filtro de barro aqui, que às vezes tem na casa, às vezes casa de vó, né? De tia mais velha. Eu tenho na minha casa aqui. Por quê? Porque esse aqui é muito melhor do que aqueles outros que você tem, por exemplo, aqueles bebedouros que você tem que colocar o galão, né? Por quê? Porque aquele lá, ou você tem um sistema de refrigeração que liga na tomada, o que já vai ter gasto de energia e tal, ou vai ficar ruim a água. Esse aqui deixa a água fresquinha. Por que deixa a água fresquinha? Porque, na verdade, quando você coloca a água aqui dentro, a água vai penetrando nesse barro. E a água, ele fica até muda de cor, fica escuro, porque ele absorveu a água. E ele vai evaporando essa água pelos poros dele aqui. Só que para evaporar essa água, o que acontece? A água também precisa pegar calor de algum lugar. Ela pega calor do material aqui. Então, ela refresca esse barro. Então, esse material aqui vai ficar fresquinho e mantém a água fresca. Tá bem? Então, é o mesmo sistema do nosso corpo. Vai eliminando, porque ele retira calor aqui do seu corpo e refresca o seu corpo. Tá bom? Então, o suor é um mecanismo de adaptação para refrescar o corpo. As plantas também têm, tá? Plantas também suam. As plantas só não têm CC, né? Aquele cheirinho de sovaco. Por quê? Porque o que faz aquele cheiro nas axilas, né? Que é o popular sovaco, as axilas, esse cheiro vem de bactérias que estão lá. Tá bom? Então, algumas pessoas têm muita bactéria, acabam proliferando ali, e aí precisa tomar banho, às vezes, mais de uma vez por dia para tirar esse cheiro, usar alguns odorantes que inibem a formação das bactérias. Tá bem? Vamos lá. Sais minerais. Sais minerais são obtidos de verduras, né? Verduras, frutas e legumes, que são os vegetais. Produtos industrializados também pode ter, só que é em excesso, exemplo do sódio. Então, coisas industrializadas têm muito sódio. Qual é o problema de ingerir muito sódio, que é um exemplo de sal mineral? O sódio, ele aumenta a pressão arterial, a pressão do sangue. E aí você pode ter um infarto, um aneurisma, a pressão alta, tem que tomar remédio, né? Então, ele precisa tomar cuidado aí com os industrializados.
Os sais minerais também regulam as funções do corpo. Então, ele é chamado de nutriente regulador. Tá bem? Regulador. E eles não são digeridos, ou seja, você absorve diretamente, porque é uma molécula pequena. Geralmente, a representação deles é um átomo, é um íon, na verdade, um átomo com carga positiva e negativa. Então, por exemplo, o cálcio é Ca2+. Então, são íons de cálcio. Se você quebrar um íon, você está fazendo uma bomba nuclear, né? Então, na verdade, não é bomba, quem funciona por fissão nuclear bomba. As bombas ali, você tem nas usinas você tem fusão, né? Você tem fissão nuclear, por exemplo, nas estrelas. Então, você não vai quebrar o átomo. Você quebra moléculas grandes, como carboidrato, frutas. Aqui você absorve direto, igual a vitamina. Comeu, o corpo já absorve. Tá bom? Lá no seu intestino. Olha aqui, ó, a representação dos sais minerais. Aqui tem alguns nomes, né, de alguns deles. Isso aqui, para quem não sabe, isso aqui é um mapa mental. Isso aqui é um ótimo recurso de resumo. Por quê? Porque ao invés de fazer aquele resumo tudo escrito, como se fosse um texto, que acaba sendo ruim para depois revisar e estudar. O mapa mental ele é fantástico. Por quê? Porque ele tem cores, ele tem setinhas. Você bate o olho e você visualiza facilmente. Ó, eu já sei que o assunto principal é sais minerais. Eu tenho aqui quais são os sais minerais e o que eu preciso saber de cada um. Já esquematizado, né? Como se fossem tópicos. É um método excelente. Eu indico para vocês usarem para estudar. Só que assim, não adianta pegar um pronto. É você que faz o seu, né? Porque aí funciona mesmo, tá bom? Então, eu vou comentar alguns aqui, tá? O cálcio eu vou comentar depois sobre ele. Mas vou comentar só aqueles que são importantes, nem todos, tá bom? Tenho um aqui, esse aqui tá melhor. Aqui era só para mostrar mesmo um exemplo de mapa mental que você pode fazer. E aqui tem um outro mapa mental feito no computador e eu vou falar desses daqui, tá? Porque esses são os que são importantes em termos de vestibular mesmo e que a gente precisa saber para o Enem em termos de sais minerais. Então, olha lá, vou começar aqui. Vou começar por esse aqui, ó, o I, tá? É o iodo. O iodo é importante por quê? Porque ele vai ser necessário para formar os hormônios da sua tireoide, que é uma glândula que está no seu pescoço, tá bem? Então, esse iodo, ele está ali na tireoide. Se você não ingerir coisas com iodo, você não tem como formar esses hormônios e vai ter problema na tireoide. Onde tem iodo, Daniel? Em alimentos como peixes, camarão, é chamado frutos do mar. Porém, você fala assim, mas eu não vivo perto do mar, não é sempre que eu como peixe, né? Eu moro aqui na Barra, tudo bem, mas não é sempre que eu como peixe. Então, o Brasil tem já há muito tempo, há muitas décadas, uma lei que obriga os produtores de sal a incluir o iodo. Porque sal todo mundo come, né, gente? Então, o iodo também está no sal, tá? O ferro, olha aqui, ó, o Fe. Ferro, ele forma um pigmento vermelho chamado hemoglobina que está no seu sangue, o que dá cor para o seu sangue, cor vermelha. Tá, mas por que ele é importante esse ferro aí? O ferro ele vai evitar anemia, né? E por quê? Porque o ferro ele, que está nesse componente vermelho do seu sangue, ele transporta essa molécula, essa hemoglobina aqui, ó, ela transporta o oxigênio no seu corpo. Então, se não tiver o ferro, não transporta oxigênio, você não tem energia. Você não tem, você pega, respira oxigênio, mas ele não vai para as suas células. Então não adianta nada, né? Como se você não estivesse respirando. Aí a pessoa tem fraqueza, né, por conta da anemia. O sódio, que é o Na, e o potássio, que é o K+, eles agem tanto nos impulsos nervosos, né, para o seu cérebro funcionar, mas também para regular a entrada e saída de água do seu corpo. Tá? A gente chama disso de equilíbrio osmótico, aqui, ó, ou osmorregulação. Tá bom? Ou o controle de entrada e saída de água do seu corpo, tá bem? Aqui embaixo, depois eu falo do cálcio. Aqui embaixo, o F, que é o flúor. Flúor, vocês sabem, né? Tem até na pasta de dente. É o quê? Protege os seus dentes contra micro-organismos, contra bactérias, evita cárie. Estou falando a principal função, tá, gente? Tem outras funções, mas são as principais. E o magnésio, para o nosso corpo, não é tão importante como é das plantas, porque a clorofila, que é o que dá a cor verde, o pigmento verde das plantas, que elas usam para absorver o sol, né, a luz do sol para fazer fotossíntese, tem aqui, ó, precisa de magnésio, tá? Então, se não tiver magnésio, não tem a cor verde na planta e a planta morre, tá bom? O cálcio, vamos ver o cálcio.
O cálcio fiz um esqueminha só para ele. O cálcio é o mais importante aqui. Se for pensar em termos de vestibular, o que mais cai, né? O que tem? O cálcio age em muitas coisas. Primeira coisa, onde se armazena cálcio no seu corpo? Comer o alimento que tem cálcio. Vai armazenar onde? Lá nos seus ossos. Portanto, o cálcio, ele enrijece, endurece seu osso. Fica duro, forte o seu osso. Tá bom? Então, o seu osso vai ficar super forte, resistente. Aí. Outra coisa, ele também age na coagulação do sangue. Quando você se corta e forma aquela casquinha, quem ajuda a formar a casquinha é o cálcio. Se não tivesse cálcio, você ia ficar sangrando o resto da vida até morrer, né? Pelo amor de Deus, né? Então, quem faz isso é o cálcio. Ajuda na coagulação do sangue. Transmissão do seu impulso nervoso. Para você pensar, você está raciocinando, tentando entender essa videoaula. O cálcio ajuda também lá no seu impulso nervoso. Na contração muscular, vai fazer academia, vai fazer um esporte, vai fazer uma caminhada, vai mexer o braço. Você precisa de contração muscular. Ou seja, você precisa que o seu músculo se contraia e relaxa. Para isso é necessário também o cálcio. Então, olha ali, 4 funções importantíssimas do cálciozinho, tá bem? E aí um detalhe, né? A vitamina D, que é obtida quando você toma sol, ela é importante para você absorver o cálcio. Então não adianta comer coisas que têm cálcio, por exemplo, tomei leite, o leite é ótimo, está cheio de cálcio. O iogurte, o queijo, que são derivados do leite também. Então, leite e derivados tem bastante cálcio. Você tem peixe, tem cálcio, tem vários alimentos que tem cálcio. Só que não adianta você comer só, tomar o leite ou comer o queijo e não tomar um solzinho, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos todo dia, tá bom? Até porque esse sol vai evitar que você fique com falta de vitamina D. Vitamina D, gente, tem mais de 100 funções no seu corpo, além de absorver o cálcio. Até evitar câncer, doença autoimune, ela ajuda. Tá? Então, ela é fantástica. Então, 5, 10 minutinhos de sol todo dia te ajuda a ter uma saúde muito melhor. Vamos falar das orgânicas agora. As orgânicas são, quem são as benditas aí? Uma delas, os carboidratos, né? Carboidrato, quem faz academia já ouviu muito falar dessa palavra aí, essa e proteína. Também são chamadas de hidrato de carbono ou glicídios, ou às vezes como açúcares, tá? Mas não é só os açúcares, não, tá? A fórmula geral tá aqui, no carboidrato, deixa eu mostrar, depois eu volto lá. Eles são formados por CHIO, a fórmula geral é aqui, é um carbono, né? E H2O aqui. Por isso que é hidrato de carbono, é um carbono hidratado, né? CH2O, tá? O que é esse N aqui, Daniel? Esse N é o número de carbonos que pode ter, tá? Então, por exemplo, sempre de 3 para cima. Então, se tiver 3 aqui vai ter 3. Aqui, como já tem um 2 aqui nesse hidrogênio, então 2 vezes 3 seria 6. E aqui 3 também. Né? Então, ficaria C3H6O3. Não precisa decorar isso, eu estou só explicando o que são essas simbologias, tá bem? Então, a fórmula geral está lá, é CH2O. Onde que eu acho o carboidrato? Nas massas, arroz, feijão, batata, nos doces, no pão, tá? Nos doces, você tem o carboidrato chamado de açúcar, que dá o gosto doce. Mas no pão, no arroz, no macarrão, pizza, não são doces, né? Não tem sabor doce. Porque é um carboidrato chamado amido. O amido é um carboidrato na farinha branca, é um carboidrato mais complexo, uma molécula maior, que não tem sabor doce, tá bem? Então, esses são os carboidratos. O que esse carboidrato fornece para nós? Energia para o seu corpo funcionar. Outra substância orgânica, tá bem? Outra substância orgânica é quem? O RNA e o DNA, que são os ácidos nucleicos. O DNA determina as suas características, tem seus genes, então a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, o tipo do nariz, o tipo do cabelo. E o RNA, os dois estão dentro das suas células, tá? No núcleo de todas as suas células. E o RNA, ele vai produzir as proteínas do seu corpo. Que proteínas? Que vão formar as suas células, que vão formar o seu músculo, que vão formar seu cabelo, sua unha, tá bem? Então, esses são os dois ácidos nucleicos. A gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Essa aula é para a gente ter uma ideia de quem são eles, né? Quem são as substâncias orgânicas. Proteínas. As proteínas, a gente obtém, vários alimentos têm proteínas, né? As carnes são proteínas puras, fora a gordura que tem nela.
ovo, leite, as leguminosas. Quem são? Feijão, lentilha, ervilha, amendoim. Então, são leguminosas. São cheias de proteínas, tá? Proteínas fazem o que no nosso corpo? Constroem o nosso corpo. Elas vão construir o nosso corpinho, né? O cabelo, a pele, a unha, os músculos e as nossas células. As nossas células são formadas de proteínas também na sua membrana. Lipídios. Quem são os lipídios? São basicamente as gorduras e os óleos, tá? Então, existe uma classificação. Nós temos os glicerídeos, tá? Que são os óleos e gorduras, triglicérides, né, que formam nosso corpo. Os cerídeos, né, que são as ceras. Nós temos os fosfolipídios, que são os lipídios que estão presentes nas membranas das células, a gordura da membrana da célula. Os carotenoides, que são pigmentos que tem nas plantas. Então, o que dá a cor vermelha para o tomate, amarelo e vermelho para o pimentão, o tomate. Então, são exemplos de carotenoides. São pigmentos amarelos, alaranjados e vermelhos que tem nos vegetais. Tá? E os esteroides. Os esteroides que formam várias coisas no nosso corpo. Por exemplo, o colesterol é um esteroide. Além do colesterol, você tem os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, que nós estudamos no primeiro ano, também são hormônios esteroides. Tá? Então, essas são as categorias, as 5 categorias de lipídios, que é um grupo, um tipo de substância orgânica que tem no corpo dos seres vivos. Vitamina, também, vitamina é orgânica, você não vai achar vitamina no ar, né? Tem sempre, você pode produzir no laboratório a partir daquilo que existe no corpo dos seres vivos, tá bem? Aí é outra história. Mas é sempre substância que naturalmente é encontrada no corpo dos seres vivos. Qual é a função? Ela é reguladora, ela regula as funções do seu corpo. Também não sofre digestão, você absorve ela direto, tá? Caiu no seu estômago, lá no seu intestino, você vai absorver, principalmente no intestino. Está presente nos vegetais, né? Onde que eu obtenho? Tem que comprar vitamina na farmácia? Não, claro que não. Se você tiver uma alimentação variada, com frutas, verduras, legumes, você vai ter vitaminas aí o suficiente. O pessoal até brinca, que é nutricionista, que fala, ter bastante cor. Quanto mais cores no seu prato, melhor é. Quer dizer, que você está bem completinho mesmo. As vitaminas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. O que é isso, Daniel? Se ela for lipossolúvel, ela é solúvel em lipídio. Então, ela vai se dissolver na gordura que você está comendo junto. Então, no azeite que você pôs na salada, no óleo que fez a fritura e tal. Então, elas vão ser absorvidas juntas. As hidrossolúveis são solúveis em água. Então, por exemplo, hidrossolúvel aqui. Hidrossolúvel você tem, por exemplo, a gente vai ver depois as vitaminas. Hidrossolúvel você tem vitamina C e as do complexo B. Como que você toma lá um comprimido de vitamina C? Você vai dissolver ele em azeite? Não, na água, porque ele é solúvel na água, hidro. Então você põe lá e dissolve, tá? E se alimenta, ingere aquela vitamina C. Lipossolúvel, ela vai ficar onde? Ela vai ficar lá no seu corpo e ela vai ser armazenada na gordura do seu corpo. Então, tem um problema aqui, se você ingerir muita vitamina lipossolúvel, mais do que você precisa, você vai ter um problema sério aí, que é o quê? Você pode ter um acúmulo dela na sua gordura. Isso causa também problema. Tá? Então, a falta de vitamina causa problema, mas o excesso também. Hidrossolúvel, não. Se você tomar um comprimido de vitamina C, geralmente ele tem mais do que o dobro que você precisa no dia. Tá? Só que o excesso vai sair aonde? Na água do seu corpo, lá na urina. Tá? Então, o excesso sai lá na urina. Tá? Então, hidrossolúvel, solúvel em água, vitamina C e complexo B, e lipossolúvel são as outras vitaminas. Tá? Que nós vamos ver isso com mais calma mais para frente. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Temos um momento ao vivo, nossa live, aí vocês vão poder tirar as dúvidas referentes a esse conteúdo. Tá bom? Um grande abraço a vocês. Até mais!